internautas, tudo bem? Aqui é a Luana Sambaini e hoje vamos com a volta do quadro do Curiosidades do Mundo, né? Tempo que eu não fazia esse vídeo aqui e eu espero que vocês gostem. É um assunto que eu amei desde o dia que eu li sobre isso aqui. Eu queria fazer um vídeo, demorei um tempinho para fazer, mas vou fazer aqui para vocês e vocês também vão achar muito interessante. Hoje vamos falar sobre a Utopia dos Ratos, né? Projeto 25, Utopia dos Ratos, né? O que aconteceu? O John B. Callahan, não sei se é assim que lê o nome dele, né? Ele era um psicólogo e ele ficou famoso por ter feito esse projeto 25, que se chamaria Utopia dos Ratos, né? Ele criou um lugar perfeito para ratos. Era um lugar para ser perfeito, mas na realidade virou um inferno. Vocês vão ver que o lugar que era para ser o céu virou um inferno. E não porque faltou alguma coisa, mas por causa do comportamento dos ratos. E cara, vocês vão ver muito a relação desse projeto, desses ratos, com o que está acontecendo com a sociedade hoje. Primeiro, o que é utopia? No dicionário fala que utopia é uma sociedade ideal, com leis justas e instituições político-econômicas verdadeiramente comprometidas com o bem-estar da sociedade. Por isso que o projeto é Utopia dos Ratos. Então, ele criou o paraíso para os ratos, né? Ele fez uma caixa de mais ou menos 3 metros, né? 3 metros quadrados. E lá dentro tinha tudo para ratos, né? Tinha tudo. Tinha casinha, tinha lugar para eles fazer casinha. Tinha comida, nunca faltou água, nunca faltou material para eles fazerem ninhos, nunca. E nessa caixa caberia até 3.000 ratos. Ele fez uma caixa que caberia até 3.000 ratos. Mas, o número máximo que morou ali foi 2.200 ratos. E agora eu vou falar o porquê. Ele pegou 8 ratos em perfeitas condições, né, 4 machos e 4 fêmeas, e colocou ali para eles se reproduzirem. E no início foi tudo beleza, eles começaram a se reproduzir, rato se produz, né, igual coelho, né, pelo que eu vi aqui na matéria, que se reproduz igual coelho. E foi se reproduzindo, né, no início era tudo maravilha. E ao longo do experimento, ele viu que existiam 4 fases. A primeira fase era ambição. Então, nessa fase aqui, os ratos se habituaram, né, eles fizeram seus ninhos, né, eles comiam certinho, acharam seus apartamentos, porque era tudo dividido, né? Então, cada um ali fez seu apartamento, começaram as relações e fazer os ninhos e tal. E tranquilo, a primeira fase foi muito tranquila. A segunda fase foi a exploração. O que aconteceu aqui? O aumento da população cresceu demais. A cada 60 dias, dobrava o número de ratos. Então, mais uma vez, caberia até 3.000 ratos, mas não chegou a isso tudo, não. E lá dentro, existia divisões de apartamento, né? Existia assim, ele fez uma caixa, mais uma vez, para caber 3.000 ratos. Tinha espaço para todos. Todos, assim, teriam espaço para ficar ali com conforto, com segurança. Mas o que aconteceu? Os departamentos começaram a ser tomados por ratos maiores. Os ratos alfas e maiores, né, que tinham mais força, começaram a pegar o maior lugar. Então, assim, tinha um lugar que tinham poucos ratos e viviam muito bem, com conforto, e tinham lugares que tinham muitos ratos que não cabiam aquilo tudo e eles viviam mal, viviam aglomerado. Por quê? Porque esses ratos maiores, os ratos alfas, o comportamento deles era de rebeldia, era de ignorância. Eles pegaram aquele lugar ali por ignorância mesmo. E esses ratos grandes, né, alfas, o doutor, né, o John, ele chamou de os bonitos. Os bonitos controlavam quem entrava e quem saía, por mais que coubesse todo mundo de forma igual. Mais uma vez, algumas áreas ficavam superlotadas, enquanto as outras áreas ficavam, né, tomadas por esses ratos maiores, chamados de os bonitos. Terceira fase foi o equilíbrio. Não é porque estava tudo equilibrado, não, tá? Ele recebeu esse nome não porque estava tudo equilibrado, mas é porque não nascia mais ratos. A população, né, o índice de nascimento dos ratos diminuiu bastante. E aí começou a virar um inferno ali dentro, né? O lugar que tinha tudo para ser perfeito acabou virando um inferno, mais uma vez, pelo comportamento dos ratos. E mais uma vez, só lembrar, nunca faltou comida,
água, material para eles fazerem ninho, nunca faltou. Eles nunca passaram fome, tá? Mas, por causa do comportamento, eles vieram a fazer tudo que vocês vão ver aqui que eles fizeram. E aí, essa fase do equilíbrio, ela é subdividida, tá? Em algumas fases. Primeiro veio a violência. Muitos ratos começaram a se agredir muito, muito violentamente, né? Depois era a aceitação. Nem todos os ratos poderiam morar na melhor parte, né? Naquela parte ali mais vazia, com mais conforto. Nem todo mundo poderia morar. Nem todo rato poderia ter fêmea, porque as fêmeas, elas eram controladas pelos ratos alfas, tá? E o que acontecia? Alguns ratos machos que não eram alfas, simplesmente desistiam. Deixavam pra lá, ficavam solteiros, né? Ficavam solteiros. Depois veio a intolerância, gente. Intolerância. O que acontecia? Alguns ratos sofriam bullying. Vocês acreditam nisso, gente? Os bonitos lá faziam bullying com os outros ratos, tá? E outra coisa, eles eram violentados sexualmente, às vezes de macho para macho, o que é muito raro com ratos. Tem alguns animais que sim, né, alguns machos ficam com outros machos, mas rato, gente, é praticamente impossível, é muito raro. E sim, os bonitos violentavam sexualmente os ratos machos e fêmeas também. Gravidez indesejada. Muitas ratas, quando ficavam grávidas, não preparavam seus ninhos. Elas estavam assim, perdendo o interesse pelos bebês. E quando nasciam, aí teve um abandono, né? Teve a gravidez indesejada e agora um abandono. Quando os filhotes nasciam, elas simplesmente abandonavam. Então, a mortalidade infantil cresceu muito nessa época aqui. Depois veio o desinteresse. Alguns machos ficaram desinteressados pelas fêmeas em procriar. Depois veio o canibalismo, mais uma vez. Nunca faltou comida nessa caixa. Nunca faltou nada. E teve canibalismo entre os ratos. Olha só, gente. Depois veio o isolamento. Alguns ratos que sofriam bullying, eles ficavam isolados. Então, o que acontecia? Eles só saíam para comer quando esses ratos bonitos iam dormir. Eles só saíam das suas casinhas lá para comer, beber água e tal, quando os outros saíam para dormir. Porque eles sofriam bullying, gente. Então, é como se fosse a depressão. É como se os ratos mais fracos estivessem com depressão e ficavam em isolamento. Mortalidade infantil, óbvio, porque se as fêmeas não queriam procriar, os machos não tinham interesse e os filhotes que nasciam, elas não cuidavam, a mortalidade infantil chegou a 96%. E a raiz cultural. O que é raiz cultural? Os ratos que conseguiam nascer e conseguiam sobreviver nessa época desse inferno aí, eles eram ignorantes iguais aos bonitos lá. Eles viam pelo exemplo. Eles viam os ratos lá praticando canibalismo e bullying, que não sei o quê. Então, os ratos, os filhotes que conseguiam sobreviver, eles tinham essa raiz cultural. Eles também faziam a mesma coisa. E a última fase é o declínio. É claro, né, gente? Com tudo isso, canibalismo, mortalidade infantil, ninguém queria procriar, o que veio? Extinção, exatamente. Na caixa, era para caber 3.000 ratos. Couberam 2.200, não chegou a 3.000, e morreram todos. Todos os ratos, tá, gente? O último rato morreu sozinho, triste, abandonado, na caixinha, e morreram todos. Vocês acreditam nisso? E tudo isso, gente, em menos de 600 dias. Não durou nem 2 anos esse experimento, tá? E o psicólogo, ele tentou fazer mais algumas vezes. Essa não foi a única vez que ele fez, não. E todas as vezes que ele fazia esse experimento, dava o mesmo resultado. Não chegava a 3.000. Porque o que o psicólogo pensou? Ele pensou assim, ó. A caixa cabe 3.000. Quando chegar a 3.000 e passar 3.200, ok? Aí vai dar problema. Aí vai faltar espaço. Aí eles vão ter problema. Mas não chegou por causa do comportamento dos ratos. Gente, e isso não é exatamente o que está acontecendo com o mundo hoje? Gente, nunca foi tão fácil viver. Nunca. Você não precisa sair da sua casa e caçar.
Ah, eu quero comida, eu vou ter que enfrentar um dinossauro, vou ter que enfrentar um leão, caçar para talvez comer. Se eu não conseguir caçar hoje, eu vou passar fome. Se assim, não plantar nada, se vier o inverno, eu vou passar fome no inverno. A gente não tem mais isso. A gente quer comer, a gente digita alguns números, pede e vem na nossa porta. Então, assim, não existe. Os ratos naquela caixa, eles não tinham predadores, eles não tinham que se preocupar com nada, eles não tinham que se preocupar com gatos, eles não tinham que se preocupar com nada. O que acabou com o mundo deles ali? O comportamento deles. É exatamente o que está acontecendo com a gente. Nós vivemos em uma época ótima. Assim, não tem guerra, infelizmente não é no mundo todo, né? Existem partes do mundo que sim tem guerra. Mas eu estou falando assim, guerra mundial, né? Não temos guerra mundial. Nós vivemos em uma época muito prática. Tudo a gente pode procurar, tudo a gente conhece, tudo a gente tem na nossa mão. A gente não precisa sair de casa nem para pagar conta mais que a gente faz pelo celular. Então olha que vida mais fácil que a gente tem. E a gente está se acabando. Por quê? Isolamento. Olha o que aconteceu com os ratos. Depressão, bullying, matança, né? Mortalidade infantil. Muitos pais e mães abandonam seus filhos. E muita gente que nasce nessa raiz cultural, nessa, né, ideologia que nós estamos vivendo aí, muitos jovens, né, que estão nascendo e tudo, nessa lacração que a gente está vivendo aí, tá virando isso, tá virando lacração, tá virando essa ideologia aí, porque tá vivendo nessa raiz cultural. Cara, é incrível. Nós estamos numa utopia dos ratos. Nós estamos. A gente só não acaba, o mundo só não acaba em 2 anos porque nós não temos 2.000 pessoas, nós temos 7 bilhões de pessoas. Mas a gente está se acabando por causa do comportamento. Que um mata o outro, que um rouba do outro, que um faz bullying com o outro, que um mata o outro, abandona filho, que não sei o quê. Gente, eu achei isso sensacional. Quero saber se vocês já conheciam esse Projeto 25, essa Utopia dos Ratos. E, mais uma vez, comente aqui, ajude o canal, isso ajuda demais. Dê um like se você gostou do vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Conheceu o canal agora? Então se inscreva, isso ajuda muito. A gente está crescendo demais, estou muito feliz. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau!